Estamos aqui com o elenco do Terapia Sexual, o espetáculo que estreia no Teatro Ruth Escobar em 15 de janeiro de 2022. Um espetáculo que fala de amor, de carinho, de respeito, de aprendizado, da proposta de diálogo entre o casal. Uma comédia que traz para você informações corretas sobre sexualidade e sobre relacionamento. Tenho aqui do meu lado meu irmão Valfredo Medeiros, que em 98 para 99 participou comigo como consultor na feitura desse texto com relação à terapia tântrica. Fez palestras com o elenco, fez exercícios com o elenco e hoje está aqui de novo, depois de 20 e tantos anos. 30 anos, sei lá quanto, porque irmão e amizade não acabam nunca e não mudam nunca. Sim. A outra pessoa que auxiliou na produção do meu texto, em 98, foi a doutora Carmita Ábido, que é mestre, é doutora do projeto ProSex, do HC, de sexualidade, e que me deu os parâmetros corretos da visão, digamos assim, mais científica das relações sexuais, dos relacionamentos. E Valfredo trouxe a questão de uma técnica que as pessoas não conhecem muito, que existe muito preconceito, e que ele vai falar aqui agora com o elenco, que eu também faço parte do elenco, vai falar sobre o que é isso, como funciona, por quê, e fica aberto para o elenco fazer perguntas que queiram. E sejam bem-vindos a esse momento que eu tenho a maior gratidão a esse meu irmão aqui. Querido, obrigado, viu? Então vamos lá, né? Eu sinto que coisas que são importantes a gente, não importantes, mas que podem ser interessantes assim para o desenvolvimento do trabalho que vocês estão fazendo, que tem um caráter de entretenimento, é uma comédia, é engraçado, é gostoso, mas também é profundo, né? Assim, mobiliza casais, porque o dilema do casal ali da peça é um dilema tão comum, tão presente na vida de tanta gente. Então acho que é legal esse momento para a gente, né, conversar um pouco, eu trazer mais algumas informações, tirar algumas dúvidas de vocês para vocês poderem ir mais fundo ainda, né, nessa experiência, no exercício desse trabalho, né. Então, lá 20 e tantos anos atrás, né, quando o Benê me chamou, assim, pô, você pode me ajudar aqui com essa questão do que é o Tantra? Eu tinha então na época ali 30 anos, né, assim, e o Tantra, né, essa questão da terapia tântrica e do Tantra, assim como escola de autoconhecimento, escola de mistério lá do Oriente, da Índia, era algo muito assim exótico, né? Era algo ainda muito pouco conhecido. Hoje, 20 anos depois, tá aí, né? Assim, um monte de gente já conhece, já é um assunto mais comum, né? Tem mais recursos até de material de estudo. Antes a gente estava no comecinho da internet ainda ali, 90 e pouquinho, né? Então esse conhecimento era muito de boca em boca, era muito, né, assim, de quem aprendia, ia transmitindo, né? E a gente ia indo desse jeito, né? O que eu sinto que é interessante? A gente entender que a terapia tântrica, ela é uma adaptação para um contexto terapêutico de uma técnica milenar indiana lá de mais de 3.000 anos antes de Cristo, algumas fontes falam disso, né? Que ela não tinha como pretensão naquele momento ser uma técnica de terapia que em algum nível ia favorecer as relações, beneficiar os casais, né? O Tantra era um caminho iniciático, um caminho de autoconhecimento, um caminho de iluminação espiritual, de desenvolvimento de poderes, né? Mas baseado o quê? Na sexualidade, né? Porque dentro do Tantra a sexualidade ela é um poder, ela é um mistério, né, assim, que a gente se atrapalha muito no exercício dele, né, e acaba mais se perdendo e se atrapalhando do que propriamente desfrutando, né, de um potencial mesmo de elevação até espiritual. Eles defendiam isso, né, e fundamentalmente, né, o que o Tantra propõe é vínculo, é conexão, é intimidade durante o ato sexual.
né? E mudar um pouco assim também, né, uma percepção ou algo que nos foi assim acostumado, né, de que o orgasmo ejaculatório é o objetivo, é a meta, é o fim, né? Ele é uma consequência, é um desdobramento, mas, né, se tira um pouco daquela pressão de que tudo é em função do orgasmo, tudo é para algo que vai acontecer ali no futuro, né? Que pode ser 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, né? Mas tem uma coisa que fica presa no futuro. E o Tantra convida a gente mesmo assim para estar absolutamente presente e pleno com o que está acontecendo ali naquela hora, naquele segundo. Se eu estou beijando, eu estou beijando todo o meu ser, não é só minha boca e minha língua e o meu braço ali. Não, é tudo tá beijando, né? Minha energia, meu sentimento, minha presença, meu corpo, né? Assim, se a gente está ali num sexo oral, tudo está naquele sexo oral. Se a gente está simplesmente se olhando nos olhos e trocando carícia, tudo está ali, toda a energia, toda a presença. Essa é a grande diferença. Aí o que acontece? O orgasmo vindouro, se ele precisar vir, se o casal quiser que ele venha, é um desdobramento daquilo. E é claro que uma coisa é que você não precisa ir correndo com pressa ou numa tensão de que tem que acontecer, né, que gera ali um bloqueio mesmo na própria energia, né, no que está acontecendo ali, né, a probabilidade desse orgasmo ser muito melhor também é muito maior, né? Então, a terapia tântrica, ela, né, foi sendo as demandas das dificuldades sexuais do Ocidente, né? Então, estudiosos foram vendo ali que, nossa, que tem o Tantra, que propõe isso, e se a gente então trouxesse isso, né, assim, para o contexto ocidental, para os casais ocidentais, né, e a terapia tântrica então é isso, né, assim, bem em linhas gerais, assim, só para dar um panorama geral assim para vocês, né? E eu sinto que o Tantra também, fora esse aspecto da terapia, ele traz uma coisa que é muito interessante, que é como ele coloca o masculino e feminino, né, absolutamente em pé de igualdade dentro da prática sexual e dentro da própria vida, assim, né? Então esse discurso, essa narrativa, né, da igualdade de gênero, né, do feminismo, assim, ele é altamente, né, conectado com o Tantra, porque, por exemplo, no Tantra, né, não é um deus, é a deusa. A própria energia sexual, a Kundalini, a Shakti, né? Essa força, essa energia, ela que é cultuada, que é divinizada, ela é feminina. Tem lá a sua contraparte masculina, Shiva também, né? Mas tudo acontece a partir dessa energia que é feminina. Para o Tantra, a energia sexual é feminina. O masculino é a consciência, é algo mais passivo, né, que está ali presente, né, mas o movimento, a energia, a vida, as mudanças, isso tudo vem, né, do arquétipo feminino da Shakti, né? Então sinto que isso é interessante a gente ter essa percepção, essa clareza também, né? Tanto que o sexo vai se tornando o quê? Não um sexo que perde intensidade, ou fica meio xoxinho, meio morninho, não é isso, né? Mas é um sexo onde, assim, é tudo mais sensorial, é tudo mais intuitivo, é tudo mais sensível, que são coisas que falam, né? Pensando no arquétipo, né? Nas forças, né, inconscientes, mais do arquétipo feminino do que do arquétipo masculino, né? Não é que o masculino é menos, né? Assim, não tem menos e mais, né? Só diferentes. Cada um tem ali um papel, porque acaba, né, assim, fechando demais. Mas tem ali algo a contribuir, vamos pensar assim, né? Traz uma contribuição, né, natural, né? Sem também tornar duro ou rígido o papel de cada um, né? Porque essa questão de, por exemplo, dominação e submissão no ato sexual, né?
Por que o homem tem sempre que estar num papel mais dominante e a mulher num papel mais submissa, né? Por que o homem não pode se colocar de vez em quando, ou quando se quiser, num papel mais submisso e a mulher num papel mais dominante? Então, né, cada um contribui, mas não tem essa rigidez dos lugares também, né? É um fluido, é o fluxo, né? A coisa acontecendo orgânica, natural, descondicionada, né? Assim, de papel rígido, de lugar específico, de questões sociais, né? A gente sabe que o social, né, o cristianismo, né, como um todo, assim, sem, né, aqui falar mal do cristianismo, mas a gente sabe que tem um legado cristão do pecado, né, um legado judaico da Gênesis lá, do Adão e Eva, que a Eva que nos colocou nessa encrenca, onde, né, a sexualidade ela carrega um peso, ela carrega uma coisa que desnaturaliza, que torna ela enquadrada, não, no casamento pode, não sei de que jeito pode, né? E o Tantra tenta abrir isso, né? Expandir isso, tirar as amarras, tirar essa culpa, pecado, tenta tornar isso mais instintivo, né? Mais orgânico, mais leve, mais divertido até, né? Acho que é isso, Benê, assim, em linhas gerais, assim, né? Muito bom. E tem a ver também com a peça, que quando eu escrevi, eu submetia textos a ele e tal. Vocês lembram, deixa a mulher por cima. Relaxa, o poder é dela. Lembra? Tem no final das falas? Sim. Então, estou puxando isso até para vocês verem que eu submeti o texto, eu dizia assim, não, puxa, muda isso, faz aquilo, coloca e tal. Porque o meu desejo, desde que eu fiz o texto, era de trazer um processo verdadeiro e até numa divulgação, de um reconhecimento de coisas que as pessoas, como ele disse, ele, naquele tempo era muito menos que hoje. Já se falava do Tantra, Tantismo há milhares de anos. Sim. Mas hoje tem escolas de Tantra, hoje tem mulheres atendendo com Tantrismo, tem homens atendendo com uma coisa até atende casal, atende e tal. Então eu acho que essa explanação rápida que ele deu, tem pontos de maior importância, que é da liberdade, da troca, da intimidade, do respeito, que é tudo que o espetáculo prega. É essa busca de que o casal, independente de que casal seja, o casal se olhe e se respeite. E, se possível, que beije na boca. É verdade. Porque isso é da maior importância. Então, é legal vocês ouvirem ele, porque vocês agora compreendem mais um pouco, diria, o rigor que o texto tem para trazer isso, com humor, com felicidade, incrível, com tudo para cima. Porque falar de sexo e manter um sofrimento é um contrassenso. Se você está falando de sexualidade, de sexo, de você colocar no mundo os seus desejos, buscar parceiros que tragam esse prazer para você, dar o prazer, porque para receber tem que dar. Sim. E acima de tudo, se você tiver merecimento, que também são falas da peça, ajuda as pessoas que nunca ouviram falar disso, de propor um diálogo, de propor coisas novas que eles podem de repente buscar, pesquisar. Eu quero ver se eu tenho livros lá no teatro para vender. A doutora Carmita Ávila tem um livro agora. Propus para escrever um livro para ele, mas ele não quer escrever comigo. Mas eu vou escrever e vou te mandar para você dizer sim ou não. Tá bom. Eu dou uns pitaquinhos lá, tá? Se mete aí, o que você acha? Mas isso tudo vai estar no espetáculo Terapia Sexual, que estreia 15 de janeiro no Teatro Ruth Escobar, e que nesse momento de muito trabalho, de muita busca, mesmo principalmente depois da seca de 19 para 20, 21, com a doença da Covid, a gente vai ter 2 casais fazendo. Eles vão ter troca entre eles para buscar dar liberdade para o ator poder trabalhar em outros projetos. Então a gente tem a Mayra Ellen, tem Marcelo Frias, tem Pamela Santiago e Luiz Rodrigues. E Benê Mendes, que eu sou autor da peça, sou diretor e ator
nesse espetáculo, que é um espetáculo que a gente já fez em 99, viajei pelo interior, viajei pelo sul, então resolvi fazer agora, que tem a ver com meus 50 anos de teatro, que eu completo em 22. Queria deixar para o elenco, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nosso amigo professor Valfredo Medeiros está aqui. Sim. E no site do Terapia Sexual vão ter cursos. Eu espero que o curso que o Alfredo está montando, está enrolando ele agora, ele está montando, a gente possa trabalhar também. Legal. Através do site do Terapia Sexual. Alguém quer fazer alguma pergunta? O elenco talvez fique meio constrangido, porque vai mostrar ignorância. Ignorância é tudo que você não sabe. Eu sou ignorante em milhares de coisas. Então, assim, você ter medo de tirar o véu, de buscar entendimento, isso para mim é ignorância. E para mim o pior ignorante é aquele que sabe e não faz. Esse para mim não tem, é inferno direto. Não tem nem que passar pelo purgatório. Para ser bem católico. Sim. Fazendo uso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. No modo geral hoje, por exemplo. Tá. Levantar? Não, a voz. A voz? Levantar a voz, claro. Vamos lá. No modo geral hoje, a atual circunstância do século, né, que é a ansiedade, como os casais hoje eles se reportam para você? Porque a gente tem uma grande dificuldade hoje a questão tecnológica, que é o celular, essa coisa do estar sempre no futuro, e muitas vezes os casais, independente, né, os sexos, enfim, eles voltam para você com essa dificuldade de como que é essa amplitude, por exemplo, como que isso é tratado, como que é feito esse resgatar, né? Porque hoje em dia os casais não têm tanta conexão como antes. Sim. Pois eu acho que tem dois cenários principais disso, né? Eu acho que um dos cenários são casais assim recentes, né? Que assim, né, em função, né, dessa cultura dos aplicativos e nenhuma crítica a isso, né? Quanto mais liberdade afetiva e sexual, melhor para a vida do ser humano. Mas ela, de certa forma, tornou tudo muito líquido, né? Tornou tudo muito volátil. Sai daqui, volta para lá, entra aqui, começa outro, não ficou bom, pula, né? Assim, é muito fácil entrar e sair numa relação, né? Então tem casais assim que são casais mais recentes, mais desse tempo assim, por exemplo, do aplicativo, que a dificuldade então é de estabelecer essa conexão, né? Que essas distrações da tecnologia, exigências profissionais, né? Porque, gente, 8 horas, 40 horas semanais, isso acabou, né? A experiência que eu tenho em consultório, assim, CLT não existe mais, né? Ninguém trabalha 8 horas, né? Assim, trabalha 10, 12, e é o que vocês falaram, chega cansado, chega cabeça cheia, problema, né? Impacto profissional ali, gerando ansiedade, burnout, deixou de ser uma doença do trabalhador para ser considerada pela OMS essa semana, uma doença do trabalho. Claro que isso impacta na vida sexual, claro que isso impacta na vida, né, do casal. Então, esses casais mais recentes, eles têm mesmo essa dificuldade de atravessar as dificuldades que uma relação traz. Porque quando a gente começa a se relacionar e a gente está apaixonado, gente, é aquilo lá, todo mundo já em algum momento passou por isso, né? Não tem problema, não tem ruim, né? Você está ali embriagado no outro, o outro em você, então, a sexualidade responde a isso também, né? Mas quando acaba a paixão, ou quando a paixão começa a se retirar, né? Que, já fiz aí meu papel, juntei vocês, agora vocês que deem conta aí, né? É aí que a relação começa de verdade, é aí que você começa a se relacionar com o outro. Antes é uma projeção da sua mulher ideal, do seu homem ideal, que você projeta no outro ali. É isso que você está vendo, né? Não é poucas pessoas que falam assim, nossa, né, cadê aquela pessoa com quem eu me relacionei? Ela está dentro de você, quem está aparecendo agora é o outro de verdade. E na dinâmica desses problemas, como essa coisa é muito fácil, é muito volátil,
eu sinto que os casais estão perdendo a habilidade de lidar mesmo com, né, com a dificuldade, com o outro não ser como ele queria, né, de eu ser cobrada do outro de ser isso, ser aquilo, né, de lidar com quando as coisas não são do meu jeito. Então eu sinto que esse é um perfil de casal que vem, né, um perfil que não está mesmo tendo facilidade de lidar com os problemas, porque, pula, tá ruim, troca. Os casais mais maduros, de 15 anos de casamento, 10 anos de casamento, aí já é... 40 de casamento. Pois é. 40, 40. Sim, uhul! Você conheceu minha mulher, né? Sim, com certeza. Então, casais mais maduros, que têm relacionamentos de longa duração, o que eu sinto que bate é um pouco isso, né, a clássica, né, rotina. Não, porque, né, tem muita coisa, não, porque estamos muito tempo juntos, não, porque já perdeu aquela coisa da conquista, né, já é parte, já é intrínseco, um já está ligado e convivendo com o outro, então, né, então eu sinto que, né, é uma inabilidade também em lidar com isso. Porque rotina é uma boa desculpa também. É uma boa desculpa. A gente joga tudo na conta da rotina. Ai, tô sem vontade de transar. Ai, tô não sei o que. Ai, tô perdendo. Ai, mas também essa rotina... É muito fácil botar a culpa na rotina. Mas não é real isso também, né? Porque a rotina... Ok, ela existe, ela está ali, isso é inquestionável. Mas como eu lido com a rotina de modo que a rotina não seja um intoxicante para a minha relação, mas seja, assim, por que não, um outro lugar onde também a relação acontece? Né? Então tá, tem rotinas, vamos falar aí, domésticas, né? Tá, vamos aí, vamos fazer o que tem que fazer, vamos fazer junto algumas coisas. Por que a gente não pode, em vez de um cozinha e o outro está fazendo, por que a gente não pode de vez em quando cozinhar junto? Por exemplo, né? Tem as rotinas lá, as coisas de filho, É verdade, é um perrengue, né? Então, vamos criar espaço para a relação, né? Cadê os parentes? Cadê a rede de apoio? Putz, não tem, tá? Vamos ver a babysitter aí, vamos ver alguém, criar, encaixar no que a gente chama de rotina o casal. Então, você tem um espaço, um tempo de qualidade para a relação, né? Onde... O que a gente vai fazer? A gente vai ficar junto, né? Tal dia, de tal hora, regularmente, a cada quinzena ou toda semana. O que a gente vai fazer, tiver na hora, né? Pode ser alguma coisa extraordinária, porque algumas pessoas precisam de uma viagem, ou da realização de uma coisa, ou de uma fantasia sexual, né? E outros não precisam tanto do extraordinário, precisam desse ordinário, mas que é gostosinho, que é próximo, que é conectado, né? Então, por exemplo, na minha relação, minha esposa precisa dessa coisa mais extraordinária. Eu preciso de um cotidiano, né, mais íntimo, mais sexualizado, mais, né, sensualizado. Então aí a gente vai fazendo aí, entregando um para o outro o que o outro precisa. Por exemplo, sexta-feira, meio-dia, eu fecho o consultório. Né? Toda tarde o filho está na escola, é um tempo nosso. Né? A gente vai almoçar em Paraty, a gente vai conhecer uma praia diferente, ou a gente fica em casa lá cuidando de alguma coisa, ou eu estou ali apertado no trabalho, ela chega e me ajuda, ou ela tem que fazer alguma coisa do trabalho dela, eu também vou lá e vou fazer com ela, e vou ajudar ela. Né? Então acho que esse é um pouco o jeito, né? Assim, eu vejo claramente essas duas realidades, dos casais que estão em relações, se acostumaram com relações muito líquidas, e casais que estão em relações, né, que têm longa duração, e que aí, né, a gente adora jogar na rotina a nossa falta de cuidado com a relação, né, a nossa preguiça de, não, vamos aí, vamos fomentar, vamos, né, porque eu costumo brincar que a relação é uma fogueira, é um fogo, né, assim, você vai deixando, vai ficando uma brasinha ali, morninha, meio sem gracinha, né? E aí não adianta colocar um tocão de uma vez, porque não vai pegar fogo. Então nem as pedrinhas, aí você tem que começar ali com os gravetinhos lá na brasinha, assopra, aí levanta um pouco, aí você bota uns tronquinhos, aí você vem com as toras para dar uma segurada. Mas a gente tem que cuidar. Eu sinto que tem uma coisa também que a gente é muito mal acostumado pela paixão, porque a paixão faz tudo pra gente. Ela faz tudo, a gente não tem que engajar energia, não tem que,
É tudo, e aí a gente, né, fica meio órfão da paixão, assim, e esquece de se responsabilizar pela relação, de cuidar da relação, de investir na relação, né? E quando a gente fala em sexualidade, não dá para não pensar na relação. Não existe uma sexualidade boa se a relação não está boa. Não existe. Pode até termos orgasmos intensos, mas, né, é um sexo que perde na possibilidade de tudo que ele pode vir a ser, né? Engraçado, né? Obrigado. E existe o terceiro cenário, né? Eu voltando Chega a lá. participar de novo, que é a pandemia. Existiu uma rotina tão grande que as pessoas... mas eu estou tanto na rotina, não consigo dar atenção. A pandemia veio e colocou você dentro de casa, com a tua esposa ou com o teu marido, para enxergar uma circunstância que você nunca encarou. E aí você passa a encarar e gera mais ansiedade ainda porque você não sabe lidar com isso. Boa. Né? É impressionante. Não, foi assim, bizarro assim, né? O impacto da pandemia nas relações. Eu quase me separei na pandemia. Quase que não demos conta. Porque a realidade é que a gente não se relacionava antes da pandemia. Sim. Eu acordava às 6 horas da manhã, oi amor, tomo café, ela vai pro trabalho dela, eu ia pro meu trabalho. Tinha um beijo na boca? Tinha um beijo na boca. Acho que era só tapinha nas costas. Um tapinha nas costas. Entendi. Tinha até. Até tu, né? Brutus. Até tu, Brutus, né? Não, eu trabalho em casa e ela trabalha em casa, né? Assim, então a gente fica muito tempo junto. Acabei me colocando assim no sentido de, né? Porque é o que no geral aconteceu, né? Assim, o filho a gente joga lá na escola também, né? E pronto, né? Aí ficamos afastados, aí se encontra à noite, Aí nos finais de semana se encontra para fazer coisa gostosa. A gente não se relacionava mesmo. A pandemia botou a gente cara a cara o dia inteiro. Face a face, com o filho dentro de casa, né? E sem poder contar com ajudante doméstica, sem poder contar com não sei o quê, com parente. Então, tendo que fazer tudo. Então, imagina. Não. Foi realmente uma doideira para as relações, né? Na cara Foi, geral. sim, foi. A estrutura do relacionamento. Sim, foi mesmo. Você sente que tem uma faixa etária que ela é mais... Ela é mais sensível, assim, ela procura mais o Tantra? Ou não? Isso independe. Assim, talvez, assim, em torno da faixa dos 30, né, assim, porque é uma geração que, digamos assim, generalizando, né, não querendo generalizar, mas já generalizando, que tendem a ser mais abertos, né, que tendem a ser assim mais conectado com as coisas que estão acontecendo. Então, sim, né, quando a questão é assim, é tantra, assim, a princípio é por aí, né? Porque hoje em dia o meu trabalho, eu sou um psicólogo. Nessa época eu era, né, um terapeuta tântrico, professor de yoga, professor de ayurveda, né? Aí nesses últimos 20 anos eu fiz faculdade, meu trabalho veio muito para psicologia. Então, você não perdeu provavelmente? Não, claro que não, você não. Só adequou. Não, total, né? Mas a divulgação hoje, né, como eu divulgo meu trabalho, eu não divulgo mais como tantra, até porque ao longo desse tempo, quando a gente começou com esse estudo, tinha uma coisa ali que ainda tinha uma ingenuidade, uma certa pureza, um mistério. O Tantra começou a ser utilizado de um jeito assim muito estranho, muito esquisito, né? De maneira nenhuma com preconceito a nada, não é isso, mas é se apropriar de um termo, de um nome para fazer N outras coisas. Puta, quer fazer N outras coisas, né? Dá um nome delas, né? Assim, não tem nada contra suruba, não tem nada contra swing, nada, já fui ver isso tudo, né? Mas quando você começa, sabe, para validar uma coisa que em algum nível socialmente é questionável, você quer validar isso com uma coisa que é mais, né, cool, mais sofisticado, mas a coisa começou a se perder muito, né? Assim, então eu parei de usar o termo meio tântrico, assim, né? Mas com certeza os recursos estão ali, foram coisas que eu fiz, que eu vivi, que eu estudei, né? Que eu fui buscar na Índia, isso tudo, assim, né? Então, podemos dizer assim que tem uma faixa assim mais dos 30, principalmente quando se fala mais em Tantra abertamente, assim,
Mas assim, terapia de casal, assim, né? Pessoal mais maduro também vem bastante, assim. Porque é um território que, teoricamente, é mais seguro, né? Para quem é mais maduro, 40, 50, já tem algumas coisas mais, né, mais enrijecidas, assim. Né? A terapia ela é um território mais seguro, assim. Quando você fala numa coisa meio maluca que os indianos inventaram há 3.000 anos atrás, que tem que isso, tem que aquilo... Então aquilo às vezes, né, o pessoal um pouco mais maduro, assim, da minha idade já tem um pouco mais de medo, assim, né? Já tem um pouco mais de... Também tem a dificuldade de não ter conhecimento sobre nada, de não estar informado sobre isso. Porque quer resolver um problema, né? Assim, um problema que é pontual, então, que está acontecendo. Sim, sim. E não está buscando, de fato, uma linha, está querendo experimentar como é que ele chega lá, porque cada casal tem um histórico, tem uma forma, tem uns que você pode abrir o Tantra para eles, que embarca de qualquer sim. Como é que eu vou fazer? Eu não quero. Mamãe não deixa. Você teria algum tipo de explanação para falar a respeito da energia sexual usada de forma benéfica, consciente, porque às vezes inconscientemente a gente pode fazer com que ela não seja benéfica. Sim. Ela atrapalha alguma coisa, produtividade, tempo, sei lá. Tem alguma coisa para trazer essa reflexão e conscientemente usar ela de forma benéfica? Tá. É assim, eu acho que talvez o termo que a gente possa usar, até melhor do que benéfica ou prejudicial, seja a ideia de fazer algo consciente ou de maneira inconsciente, que você usou até esse termo, né? Assim, porque o que acontece, né? O sexo, ele é uma força, é muito poderoso. Né? A gente sabe o que a gente está falando, né? E quando realmente isso se presta ali, né, é usado para tapar meus buracos, para resolver meus problemas de baixa estima, né, das questões, né, difíceis que eu vivi na minha infância, aquele bullying, aquilo, né? E eu começo a perceber, peraí, cresci, aprendi a fazer um pouquinho desse negócio aqui, acho que isso aqui pode ser bom para mim, né? Ele é utilizado mesmo de maneira, sabe, a controlar o outro, né? O Tantra, ele fala isso muito assim, né? Na sutileza da energia sexual, assim, que você pode usá-la para manipular. A sedução é um negócio altamente manipulador, né? A gente faz o outro fazer o que a gente quer que ele faça para ele poder ter acesso àquilo, né? E fora as questões do vício, fora as questões das distorções todas da pornografia, pedofilia, etc, né? Agora, quando você fala assim, mas essa coisa do benéfico, né? O que é essa coisa do benéfico, né? Eu acho que algumas coisas que a gente pode traçar como critério para entender, quando que eu estou indo por esse caminho assim, né? Eu sinto que o primeiro é uma coisa assim, é a própria vida. Porque se a sexualidade é o ato que gera a vida, né? Ela é a própria vida. Então ela tem essa intensidade, ela tem essa profundidade, né? Esse poder, né? Poder é um termo meio patriarcal, meio masculino demais, mas é um poder, tem um poder divino, é um poder que cria a vida, que gera a vida, que dá continuidade para tudo, né? Então, quando a gente poder estar ali entendendo que tem um desfrute, que tem uma delícia ali, né? Mas que ao mesmo tempo tem uma pessoa ali, né? Assim, tem uma mulher, tem um homem ali, né? Que está abrindo a intimidade, né? Abrindo a intimidade para vincular comigo, para conectar comigo, e eu poder então entender que, né, essa oportunidade é um presente, é a própria vida acontecendo, é um presente da vida, é uma força, é a própria força vital, né? E poder me aproximar desse outro de um jeito respeitoso, né? De um jeito respeitoso, de um jeito cuidadoso, que ok, tem ali suas intensidades, tem ali a pegada, tem ali um puxadinho daqui, uma puxadinha dali, claro que sim, né? Mas, né, eu não quero controlar, dominar, me apropriar, explorar, né?
eu quero viver um momento junto, eu quero compartilhar, eu quero, né, me abrir também, eu não quero ficar só no controle, eu quero me sensibilizar, me vulnerabilizar para aquilo. Isso vai abrindo, assim, coisas dentro da gente, né, dentro do nosso psiquismo, vai liberando, né, estruturas psíquicas. O Reich, né, um psicanalista aí famosíssimo, né, lá dos anos 40, 50, para ele, assim, né, a doença da humanidade é a doença da sexualidade, a repressão sexual é a doença da humanidade. A gente se mata, a gente é violento, a gente não olha para o outro passando dificuldade, a gente naturaliza o sofrimento do outro, porque, a sexualidade é reprimida. Tamanho a leitura que ele tinha, assim, né, de que a sexualidade é a própria vida. Né, assim, e quando ela é bem vivida, né, inevitavelmente isso mexe com a gente, com a forma de olhar para as coisas, para a vida, para as outras pessoas, né? Então acho que, né, se a gente abre para isso, assim, né, para essa consciência do que pode, né, ser a sexualidade, acho que a gente consegue, querido, né, ir nessa direção, né, ir nesse lugar da sexualidade onde ela nutre, onde ela transforma, onde ela diverte, né? Onde não é só aquela coisa de saciar, né, uma necessidade instintiva que é geneticamente determinada, que a gente tem que fazer sexo para ter a chance de perpetuar a espécie, né? Que a gente possa mesmo ir além, né, dessa determinação genética, assim, né? Levar a sexualidade para uma coisa, né, mais elevada mesmo, assim, Uma né? coisa que me ocorre da pergunta dele é que sexo é uma relação de poder, como você falou, também tem essa relação de poder, mas tem meios de você trabalhar o sexo, a sua sexualidade, com respeito principalmente por você, com autoestima, sem querer dominar o outro. Quando você tem autoestima, essa relação com o outro fica mais respeitosa. Essa é uma coisa. Dentro dos trabalhos que você conhece muito mais do que eu, da yoga e do tantrismo, tem o Kundalini, toda a energia sexual na base da coluna, tem todo um trabalho. Tem todo um trabalho de busca da sensibilização para que quando você está numa relação dessa, você mate um pouco o seu racional, que você perceba o seu instinto, a sua sensualidade, a sua sexualidade. E nessa entrega dessa relação, você cresce. Porque fica fácil, traz uma felicidade, traz um certo humor, e principalmente a busca desse respeito. Então, são trabalhos que são feitos, a respiração é muito importante nesse jogo. Para mim, a respiração é... E uma coisa que não é moderna, foi desde sempre, mas cada vez é mais presente. Para mim existem dois deuses. Um chama dinheiro, o outro chama sexo. Se você parar para pensar, é tudo que gera tudo. Sim, tudo que move. É tudo que move. Né? Move, comanda, gera interesse. O cara compra um carro porque ele quer ver se come umas mulheres gostosas. Ele vai receber um carro. Então, assim, tem muitos trabalhos que podem ser feitos. Cada um tem uma dificuldade, às vezes física, né, de ser uma coisa muito fechada, tem uma dificuldade de ritmo com a vida até, né? Então, são jogos, assim, que um trabalho tântrico, um trabalho terapêutico, principalmente um desse que traz todo um histórico do tântrico, acho que o seu trabalho é muito completo nessa relação com os casais, que você enxerga muito mais do que a psicologia prega, né? Que a gente sabe tem umas coisas da psicologia que e tal. Então você traz coisas novas, maravilhosas. É isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que... Oi? Eu ia fazer, mas... Não, faz uma última pra gente fechar. Eu vou rapidinho. Coisa rápida. Tá, eu mando rapidinho. Sim ou não, hein? Sim. Você falou uma coisa muito interessante, que nós temos a idade dos casais de 30 anos, 33 aí, e temos os mais maduros. Sim. Ainda há essa constatação de que realmente o maior problema, mesmo tendo a sua maturidade no relacionamento, o seu recém-chegado, aí a gente não consegue observar que a maior falta é o diálogo.
que é algo que agrava muitas coisas. Sim, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Bela pergunta, hein, senhor? Sim. Não, perfeito. Porque o que acontece, né? Então vamos pegar assim, por exemplo, tanto os casais de longa duração, o que acontece, né? Às vezes eu conheci uma pessoa há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu era de um jeito, ela era do outro jeito. Né? A vida foi apresentando oportunidades, situações, coisas, vontades, onde, sabe, isso às vezes afasta um pouco, né, um do outro, mas não necessariamente esse afasta é um afastamento do afeto, da vontade de estar junto e do compromisso com a relação. É um afasta porque o interesse vai um pouco mais para cá e um pouco mais para lá, né? Mas isso às vezes realmente se torna um problema. Porque isso não é falado, isso não é conversado, isso não é reivindicado, assim, ó, eu preciso desse tempo para isso, né? As individualidades, elas precisam ser contempladas e respeitadas na relação, né? Então, a falta de comunicação, ela vai gerando fantasmas, né? Porque às vezes é uma coisa assim, puta, a pessoa fez aquilo que eu não gostei, ela não está nem sabendo que ela fez alguma coisa, e aí você se fecha. Aí ela inadvertidamente vem perto de você, você está fechado, aí também ela fica ressentida, aí ela que se fecha, aí você vai, né, passou, aí você volta, aí o outro está ressentido, mas fica uma... Porque não fala, porque não comunica. Aquela outra coisa assim, você deveria saber que para mim isso é importante, que eu gosto disso. Gente, não existe bola de cristal. A relação vai tornando a gente mais sensível um ao outro? É claro que sim. E pode ser um lugar legal para se chegar, né? Que não precisa se falar muito para o outro perceber. Claro que sim. Mas às vezes não é pessoal, não é por maldade, não é por desinteresse. Então o trabalho está torando lá assim, né? Ou então tem uma angústia. Meu, puta, passou batido, não saquei que você estava assim, né? E por que não poder falar assim, olha, estou assim, estou assado, estou precisando disso, estou precisando daquilo, você pode me ajudar com isso, você pode me ajudar com aquilo, né? Sem dúvida, isso é um ponto. O espetáculo Terapia Sexual fala de tudo isso, traz todas essas informações, faz a proposta do diálogo, do respeito, do beijo na boca, do automerecimento, do entendimento do outro. Sim. Você não pode adivinhar o que o outro está pensando. Fala do controle, fala da falta de respeito muito que acontece. Então, assim, a terapia sexual não é um texto, uma comédia de graça. Terapia sexual é uma comédia escrita com apoio do Valfredo Medeiros, professor Valfredo Medeiros, da doutora Carmita Ábido do HC, da Faculdade de Medicina da USP, que são cobras na área da sexualidade. Um com uma visão tântrica milenar, a outra com a visão científica atual. E o espetáculo propõe que os casais se falem, porque isso faz parte da fantasia. O diálogo, dizer o que você quer, o que você pensa, faz parte de uma fantasia. Claro. Quando você diz e tal. Uma outra coisa que eu percebo muito, eu não sei nada, mas eu fico chutando, é que existe uma necessidade de você transformar o outro numa relação. Quando você transforma o outro no que você quer, porque é espelho seu, você cansa da brincadeira. Acabou o jogo. Porque o outro perde a individualidade. Sim. E ele faz coisas que você nem gosta, porque você que foi de repente levando para aquilo. Sim. Então a ideia de liberdade, de respeito, de individualidade, isso que o espetáculo Terapia Sexual, que estreia 15 de janeiro no Teatro Escobar, traz uma comédia envolvente, humorada, respeitosa e, acima de tudo, costumo brincar, ninguém vai comer uma pizza impunemente depois do espetáculo. Vai ter que falar. Vou ter que falar. Vai ter que falar. É isso. Obrigado, Valfredo. Imagina, querido. Meu irmão. Um prazer. Com mais essa. Tamo Eu que agradeço. Quero você na estreia. Vamos lá, estarei lá sim. Estarei lá com vocês. Que eu conheci assim, já estão assim.
Sim. E é isso, meus amores. Obrigado, obrigado Eu que Alfredo. agradeço, querido. E vamos em Prazer. frente. 15 de janeiro, Teatro Ruth Escobar.